Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O país de Gales, uma das unidades do Reino Unido, é bastante respeitado no mundo das séries policiais. De lá tem vindo coisa muito boa dentro de um subgênero que se chama Celtic Noir, Noir Celta, que engloba produções de lá, da Irlanda, da Escócia, até das Ilhas Faro. Eu já resenhei várias no blog do Albino Incoerente, aqui no canal, né, que vem desses lugares. Várias dessas produções, inclusive, são filmadas, às vezes na língua que não é o inglês, né, falado lá em gaélico, em faroês, em galês, e às vezes, como no caso dessa que eu estou comentando aqui, The One That Got Away, tem duas filmagens. É filmada uma versão em galês, ou no idioma, né, lá que não é inglês, e em inglês. Eu já resenhei, por exemplo, assim, Hinterland e Hidden, dois outros Celtic Noirs, que são do país de Gales e tem a versão em galês e a versão em inglês, tá? Inclusive, os dois detetives, né, principais da série The One That Got Away, o Richard Harrington é o protagonista de Hinterland, né? Deprê, nossa senhora. E a Ellen Reese trabalhou em uma das temporadas de Hidden. Cada uma dessas séries tem seu nome em galês, eu não sei pronunciar não. Só que antes de continuar falando sobre os 6 episódios desta até então minissérie, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tem a história, tem um fecho, começo, meio e fim, mas assim, eles deixaram uma abertura para uma possível segunda temporada. Na verdade, o gancho que foi deixado enfurecerá muita gente, porque assim, é uma lambança policial dentro das inúmeras lambanças policiais que você tem que fechar os olhos para acreditar nessa The One That Got Away. É assim, em termos dramatúrgicos, não é uma série muito forte, não, por conta das várias suspensões de descrença que você tem que fazer. Mas para quem curte um bom policial britânico, Celtic Noir, deprê, pode gostar, tá? A premissa é assim, gente. Em uma pequena cidade lá do sul de Gales, uma enfermeira é assassinada. Isso faz as pessoas, o departamento de polícia, lembrar de um crime que ocorrera há muitos anos, na qual 2 enfermeiras foram mortas. Então, o chefe de polícia ele solicita que uma antiga detetive que investigara o caso e que agora servia lá em Cardiff, na capital, né, do país de Gales, volte para a sua cidade natal, que tem uma chefatura de polícia enorme, parece uma chefatura de polícia que a gente vê em séries de cidade grande. Né? Mas o chefe de polícia pede para que ela volte lá para, com o ex-parceiro dela da época, investigar esse novo caso. Bom, só para esse começo tem no mínimo 2 coisas problemáticas. Uma em termos de roteiro e outra em termos do relacionamento desses 2 detetives. Vamos começar com o roteiro? Eu fiquei perguntando assim, por que esse DCI, eu acho que é um DCI, não sei, sei lá, por que esse superintendente, ou um DCS, ele chamou essa policial de volta, se durante os 5 episódios, 6, ele fica falando assim, não, desconsiderem os casos antigos, desconsiderem aqueles 2 assassinatos. Chega uma hora que até enjoa e você fala, velho, por que então você pediu para trazer essa detetive aí? Né? Se você acha que os 2 casos não têm a ver com o caso atual, só que é claro que vai ter, né, gente? A gente que sabido em série policial britânica, sabe que vai ter. Bom, esses 2 policiais, que é o Richard Harrington, maravilhoso, e a Ellen Reese, maravilhosa, vale pelo elenco, vale pelo jeito, não tem sol nunca, sempre do nublado para o chuvoso, triste e tal.
Esses dois detetives, gente, eles tinham um relacionamento enquanto eles investigavam esse caso. Acabaram prendendo a pessoa lá que matou as enfermeiras. Será que foi o cara que está preso matou as enfermeiras mesmo? Porque está tendo um crime novo, né? Mas enfim, olha o que aconteceu. Eles eram um casal, né? Pois o policial, o detetive, traiu a parceira dele romanticamente e acabou casando com outra, tá? Então, assim, esses dois detetives que vão trabalhar junto, homem e mulher que vão trabalhar junto, eles têm um caso do passado amoroso mal resolvido, tá? E adivinha qual a profissão da esposa do nosso detetive, do Richard Harrington? Gente, ela é enfermeira. É claro que ela vai acabar, em algum momento, nas mãos de quem mata. Né? Você fala, ai, nossa, você está dando spoiler. Gente, se a gente não sabe que a esposa desse detetive estará em perigo no final da série, é porque você nunca viu nenhum programa policial, nenhuma série. A questão aí não é saber se ela iria cair nas mãos de quem mata. Isso é óbvio. A questão é, em um Celtic noir, que é deprê por natureza, saber se ela vai escapar viva. Porque a gente. Aí sim, a gente não sabe. Porque essas séries são muito deprês. Então, o que a gente vai ter nessa série são esses dois policiais problemáticos, né, investigando se essa nova assassinato tem a ver com o caso antigo. É claro que vai ter. Tá? E aí, gente, você vai ter que pensar assim: como essa polícia é lambona, hein? Quanta lambança que eles fazem, prende pessoas com evidências circunstanciais e já vão dar festa, né? Ou coincidências assim maciças, né? Tipo, alguém consegue entrar em um lugar com uma determinada coisa querendo dar uma mensagem, né? Dar uma mensagem e interpretem como quiser. Para determinada pessoa. Pois olha, essa determinada pessoa sai da sala precisamente na hora em que essa pessoa invade o local, só que tem polícia indo lá também. Olha, você fala, gente, tem assim 6, 7 coincidências dando certo naquele momento para que esse pedaço da trama vá, né? Outro exemplo é assim, tem uma personagem que está cognitivamente comprometida. É claro que tem um pedaço em que é muito importante que essa pessoa revele uma informação, pois essa pessoa revelará essa informação com minúcia assim de computador e no segundo seguinte a ela ter dado essa informação, ela, quem é mesmo fulano? Né? Mas é assim, eu acho que são convenções, são coisas de que a gente gosta de série policial tem que relevar. Eu relevei. Porque assim, eu gostei das duas personagens, eu amo o Richard Harrington, né? Eu amei desde Hinterland e também eu tinha visto no comecinho, assim, na primeira década, né, desse século, como é que é? Lark Rise to Candleford, que é uma série de época, não é policial. Cheguei a ler depois os livros, por conta da série, uma série linda, tá? Então, que tinha vários, Victor Hamilton, um monte de ator que depois eu passei a amar e conhecer. Então, para mim, ter visto The One That Got Away, apesar de eu reconhecer esses defeitos, essas coincidências, essas forçações de barra, tudo eu reconheço como crítico. Eu tenho que fazer isso, senão eu não teria um canal do YouTube, né? Senão seriam só recomendações do Roberto. Aqui eu faço críticas. Então é assim, tem um monte de defeitos, mas é uma delícia de ver para quem curte um bom a série policial britânica. Ao final, gente, quando a pessoa que comete os assassinatos é revelada, nossa, tem assim 5 minutos de exposição, né? E
depois de ter tido a virada de trama, que você pode pensar que alguém que não é, vai ser. Tarará. Olha, eu vi em 2 sentadas, 6 episódios. Ao final, quando teve aquela, né, a revelação final, né? The One That Got Away é algo como o ou a que escapou, né? Então tem que ter isso que é para daria motivação para uma outra temporada. Você fala, nossa, mas essa polícia não teria feito isso nunca, ou eles teriam que ser todos demitidos, né? Mas é aquela história, talvez eles estavam pescando uma segunda temporada. Como essa série, minissérie, vou tratar, né? É de 2024, já faz mais de um ano eu tô gravando esse vídeo. Não, faz quase um ano já. Ela foi ao ar, acho, pelo menos a versão em galês foi ao ar em outubro de 2024 na TV de lá. Até agora não ouvi falar que teria segunda temporada. Então eu trato como minissérie, né? Se tiver segunda temporada, eu vou assistir, porque o Richard Harrington e a Ellen Reese estão ótimos e o resto das pessoas não sei se volta, né? Mas e as vidas bagunçadas dos dois? Porque se começa bagunçada a vida do Richard Harrington, vai terminar mais bagunçada ainda a parte da vida pessoal deles, tá? Então eu sou favorável que haja outra temporada. Eu acho que parece que isso é baseado em um livro. E eu não sei se esse livro tem outros. Mas nada impede, né, de que alguém sente e escreva um roteiro. País de Gales tem roteirista que pode fazer isso. Eu achei ótimo, gente. Eu deixa minha suspensão de. Suspendi a descrença, foi lá para não sei onde. Eu adoro Celtic Noir, tá? Tchau.